Olá, meus amigos, meu nome é Welton, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se é novo por aqui, se inscreve aí para ficar por dentro de todas as nossas novidades. Se gostar do conteúdo, deixa o seu like, dá uma moral muito grande aqui pro amigo e dá uma navegada pelos nossos vídeos e pelas playlists aqui do canal. Tem muito conteúdo interessante. E neste vídeo eu irei trazer as principais informações da Light. Então eu irei apresentar para vocês o que, na minha opinião, tudo o que você precisa saber para conhecer melhor a Light e ajudar a tomar sua decisão sobre o que fazer ou não fazer em relação à companhia. Então, a decisão final sobre investir ou não investir sempre vai ser do próprio investidor. Mas eu considero importante abordar alguns temas, né? Porque eu posso ajudar de uma forma ou de outra quem está aí com dúvidas ou quer conhecer melhor a companhia. Então, este vídeo foi feito para você que olhou aí que o setor elétrico é um setor muito importante para você ter em carteira. Realmente, essa informação é verdadeira. Você começou a olhar assim, opa, vou olhar a cotação aqui de empresas do setor elétrico, eu vou olhar aqui por curiosidade, sem querer querendo, a mais baratinha, as mais baratinhas, né? Aí você veio aqui, caiu na Light, tava lá navegando, pesquisando e viu, nossa, que ação baratinha, rapaz, a parte de R$ 2, vou encher o carrinho. Tá muito barato. Será que tá barato mesmo? Eu acho que após esse vídeo você vai entender melhor porque as ações Light 3 vieram renovando aqui nos últimos dias sua mínima histórica. No momento que eu tô gravando, Light 3 mínima histórica está no R$ 1,86 e no último pregão fechou abaixo dos R$ 2, certo? Então, vamos começando aqui, como qualquer coisa, do início. Então, o que a Light faz, meus amigos? A Light, como eu já falei, é uma empresa que atua no setor elétrico e ela atua em todos os segmentos do setor elétrico. Então, ela vai ter participação na geração, transmissão e distribuição, comercialização de energia. Ela atua no estado do Rio de Janeiro, também na cidade. A área de concessão da companhia abrange aqui, ó, 31 dos 92 municípios do estado, incluindo toda a região metropolitana do Rio de Janeiro, estado com o segundo maior PIB do país. Atualmente, a companhia tem aproximadamente 4.300.000 clientes. Essa informação consta no site de Relações com os Investidores, que aparentemente foi atualizado ou no final de 2021, aparentemente tá mais aqui pro início de 2022, certo? Então já não é atualizado há um certo tempo. Mas, de acordo aqui com as últimas informações da companhia, referente ao ano de 2022, certo? Reforça a quantidade de clientes. 4.300.000 clientes cariocas e fluminenses, ou seja, da capital e dos outros municípios também. Então, aparentemente, quando você vai ver, nossa, que mercado interessante. Mas aí nós temos que conhecer melhor a companhia, como é que tá a situação dela, certo? Em relação à composição acionária, principais acionistas, nós temos fundos como seus principais acionistas. Temos o Samambaia, o Santander e a BlackRock. Aí você vai falar, nossa, se a BlackRock tá comprando Light nos R$ 2, é porque tá muito barata. Não necessariamente. Basta lembrar que muitas dessas empresas, muitos desses fundos, eles realmente montam posição em algumas ações, cada um com um motivo diferente. Não tem nunca como você saber qual é a estratégia deles, mas o que eles fazem por muitas vezes? Eles compram essas ações, certo? Para posteriormente alugá-las e ganhar com a queda dos ativos. Então muitas vezes você vai ver, aluguel da ação tal, tá em tal patamar, tá com tantas ações alugadas. Muitas vezes são os próprios acionistas que fazem isso, alguns tipos de acionistas, né? E o free float da companhia é um free float elevado, então não é uma empresa aqui que você vai ter dificuldade de comprar e vender, free float ali na casa dos 60%. E a liquidez diária do papel está na casa dos R$ 22 milhões. Então um papel aqui com liquidez tranquila. Não vai ser por falta de comprador e vendedor que você vai deixar de fazer operações com a Light. Agora eu acho que temos pontos que nós temos que levar em consideração. Qual é a base de tudo? Qualquer empresa, receita. Então na parte de receita, o que é que nós queremos de uma empresa? Que as receitas sejam crescentes ou pelo menos estáveis. Se não tiver como crescer muito, né, que seja estável pelo menos. Pois bem, no ano de 2022,
a Light veio dando uma receita abaixo de 2021. Enquanto em 2021 estava lá na casa dos 14 bilhões e 900 milhões de reais, em 2022 caiu para cerca de 13 bilhões e 250 milhões de reais. E quando vamos olhar outros fatores aqui, por exemplo, o que é que nós queremos de uma empresa do setor elétrico? Lucro, distribuição de dividendos. Não foram esses fatores que vocês viram, né? Que é interessante no setor elétrico. Pois bem, então no último ano, a Light, ela reverteu o lucro que ela tinha dado de aproximadamente 398 milhões de reais em 2021 para um prejuízo de aproximadamente 5 bilhões 672 milhões de reais. Então vejo que veio um prejuízo aí enorme. Aí você vai falar assim, nossa, tá, tudo bem. Mas prejuízo não quer dizer que é o fim do mundo. Sim, realmente não é. Então, atualmente, a companhia está aqui com prejuízos acumulados na faixa dos 5 bilhões 657 milhões de reais. Só que ela ainda tem uma reserva de lucro que não serve para cobrir tudo, certo? Ela tem uma reserva de lucro aqui de aproximadamente 3 bilhões 130 milhões de reais, ou seja, lucros passados que a companhia tem aqui uma reservinha. Mesmo se ela fosse usar essa reserva para abater os seus prejuízos, ela ainda ia continuar aqui com a quantidade boa de prejuízos acumulados. Mas eu, na minha opinião, não tem como deixar de falar da Light sem frisar em 2 pontos cruciais para entender a companhia. Primeiro é o endividamento e depois é a quantidade de perdas de energia. Então vamos começando aqui com o nível de endividamento. No ano passado a companhia terminou aqui com uma alavancagem de 3,3 vezes. Mas ficou aqui meio... Aqui ele tá pegando 2021, mas foi muito parecido. Não, é porque eles erraram. Ele encerrou 2022 em 3,3 vezes, tá certo? Menor do que em 2021. Aqui tá digitado errado. Nessa parte do documento. Mas nessa parte aqui tá correta, ó. Alavancagem de 3,3 vezes. Sendo que tem uma coisa chamada covenant. Ou covenante, você... Depende da sua pronúncia aí. Covenante de dívida. O que é isso? São patamares de dívidas que você não pode passar desse nível de patamar. Se você passar, isso enseja a cobrança antecipada de toda aquela dívida. Então a alavancagem máxima permitida aqui por esse indicador, né? Ou seja, se ficar acima disso aqui, seja a cobrança antecipada, todas as dívidas da companhia com determinadas empresas tá lá em 3,5 vezes a alavancagem de dívida líquida sobre o EBITDA. E no último trimestre estava lá, último ano, 3,3 vezes. Ou seja, uma companhia que está aqui com seu alavancagem já está elevada. E para os níveis que ela decidiu que ia fazer o seu... Falar, opa, não vamos passar desse nível de endividamento. Tá bem arrochado, meus amigos. E sem falar que a companhia, ela teve EBITDA, ou seja, resultado operacional no ano negativo em quase 3 bilhões de reais, 2 bilhões 895 milhões de reais. Então veja que o negócio aqui não foi muito bom não. Apesar de falar que teve aqui um resultado não recorrente, etc, etc. Mas antes, o resultado já não estava bom. Então foi mais um resultado horrível. Quando pegamos aqui o endividamento líquido da companhia, ou seja, tirando o que ela tem em caixa, vezes o seu, tirando a sua dívida bruta do que ela tem em caixa, nós vamos encontrar isso, ó, um endividamento crescente, enquanto que as receitas estão diminuindo. No último ano, o endividamento da companhia cresceu aproximadamente 23%, saindo lá da casa dos 7 bilhões 350 milhões para a faixa dos 9 bilhões de reais. Em relação ao custo dessa dívida, o custo tem sido crescente, acompanhando a alta da Selic, enquanto que em 2021, final de 2021, o custo da dívida anualizada, ou seja, o percentual de juros médio estava lá na faixa dos 9,9%, no final de 2022 subiu para 14,4%. Então, o custo de dívida da companhia é muito elevado. Ela tem 66% de sua dívida indexada ao CDI, ou seja, vinculada à variação da taxa Selic, e 34% vinculado ao IPCA, que é a inflação oficial. E o prazo médio de endividamento da empresa, ou seja, o quanto que demora aqui em média
para vencer as suas dívidas é um prazo muito curto, média de 3 anos, e vejo que a companhia ela tem dificuldade de gerar caixa. No último trimestre, ela terminou com 2 bilhões de reais em caixa, e essa dificuldade de gerar caixa pode refletir aqui muito, ó, nos pagamentos aqui de mais de 2 bilhões e 200 milhões em 2024, 2.400 em 2025 e quase 3,5 em 2026. Lembrando que aqui tem as atualizações, né, do período, como CDI e IPCA. Então, é uma empresa que está numa situação de endividamento muito crítica, meus amigos. E não bastasse isso, na parte de empréstimos e financiamentos, ela tem mais ou menos 4 bilhões de reais em dívida. 4 bilhões e 400 milhões de reais. Sendo que, desses 4 bilhões e 400 milhões de reais, 850 milhões aproximadamente, né, é em moeda nacional. E aqui, ó, moeda estrangeira, tá aqui em nada mais, nada menos do que 3 bilhões e meio. É isso mesmo, 3 bilhões e meio em moeda estrangeira. Tá? A maior parte do endividamento aqui de empréstimos e financiamentos está em moeda estrangeira. E sem falar disso, a companhia também tem várias e várias debêntures emitidas, o que aumenta ainda mais o seu nível de endividamento. Aqui tem o cronograma, né, dessas dívidas, cada dívida com cada um dos agentes, dos credores. Tem aqui, ó, emissão de debênture, debênture, CRI, ó, aqui, quando vamos pegar debêntures, parte de debênture, ali é empréstimo e financiamento, né? Dá lá os 4 bilhões e 400. Aí temos aqui debêntures. Debêntures emitidas tem aqui, ó, custo total 6 bilhões 735 milhões de reais. Sendo que aqui junto com isso vão ter bondes, que são os empréstimos no estrangeiro. Ó, o custo de dívida tem PCA mais 7%, inflação mais 7%, tem CDI mais 1%, CDI mais 2%, ou seja, se o CDI estiver em 13%, é aqui mais 2%, então 15%. E com vários tipos de vencimento aqui. Términos entre outubro de 2022 vai ter vencimento. Já teve, né, no caso. Maio de 2023 vai ter vencimento. Então, enfim, a situação não tá das melhores não, nível de endividamento. Outro ponto muito importante. Combate às perdas, meus amigos. Trouxe para vocês aqui um pequeno resumo constante no resultado da Copel, para nós entendermos o que são perdas, certo? Então vamos ver aqui, ó. As perdas de energia se referem à energia elétrica gerada que passa pelas linhas de transmissão e pelas redes de distribuição, mas que não chega a ser comercializada, seja por motivos técnicos ou comerciais. Então nós temos dois tipos de perdas, certo? Perdas técnicas são inerentes à transmissão da própria energia, até por fatores físicos. Já perdas não técnicas estão relacionadas principalmente a furtos de ligação, fraudes, como por exemplo, adulteração dos medidores, erros de leitura, erro de medição no faturamento. E aqui, meus amigos, nos furtos é que nós vamos ver os famosos gatos, né? As ligações clandestinas. Então eu trouxe para vocês, só para título de comparação, o quanto que está a média de perda da Copel, por exemplo, e da Energias do Brasil. E eu vou trazer a quantidade de clientes, ó. Dados operacionais do setor de distribuição da Copel. A Copel terminou em 2022 com aproximadamente 5 milhões de consumidores, certo? 5 milhões de consumidores. E para esses 5 milhões de consumidores, ela tinha uma perda média, ó. Perda média, ou seja, da energia que ela comercializava. A que não chegava ao destino final, estava aqui por volta dos 7,7%. Enquanto que Energias do Brasil estava aqui, ó, se levarmos em consideração EDP São Paulo, em dezembro, ó, 7,9%, e EDP Espírito Santo estava lá na casa dos 12%, vamos arredondar aqui para cima, certo? Enquanto, meus amigos, que o da Light está aqui em nada mais, nada menos 26, 27%. Depende aqui qual vai ser o indicador utilizado. Então é uma quantidade de perdas muito grande, meus amigos. Mas muito, muito grande mesmo.
Então vejam, é uma empresa que tem dificuldade de gerar receita, é uma empresa que tem dificuldade com o seu nível de endividamento, é uma empresa que tem uma quantidade de energia perdida muito grande. Então, ultimamente tivemos várias atualizações referentes a rebaixamento do rating, da classificação da empresa. Tivemos aqui rebaixamento da Moody's, mudou da letra B para a letra C. A próxima alteração é o D, D é de calote, falando assim, opa, é um calote iminente. E também tivemos aqui a alteração da Fitch, a Fitch mudando também, já, muda para pior. Tava num C, só que agora mudou numa escala abaixo do C, um C mais baixo no caso. E há também boatos, a empresa nem nega, mas também assim não confirma que a empresa pode pedir recuperação judicial a qualquer momento. Então, vejo que não são notícias nada boas. Não tem assim um atrativo muito grande para investir numa empresa como essa, não, certo? Na minha opinião, principalmente por ser do setor elétrico, cara, vai ter várias outras opções sem ser a Light. Ah, mas quais? Qualquer uma, menos a Light, beleza? Então, se você gostou, deixe seu like. Muito obrigado a todos, tudo de bom e até mais.